Bom dia, minhas amigas e meus amigos. Eu venho hoje com um assunto extremamente sério, porque eu me dei o trabalho de procurar um jurista conhecido e renomado que vai fazer uma análise da formalização de um pedido de impeachment, que eu quero ver se quem deseja patrocinar esse pedido de impeachment de Bolsonaro, porque ele analisou o caso da citação do Bolsonaro na semana passada, de que ele iria discriminar o governador do Maranhão, Flávio Dino. Ele deu essa ordem clara, todos ouviram, e ainda quebrou o decoro do cargo ao chamar todos os nordestinos de paraíbas. Então, eu me dei ao trabalho de procurar essa pessoa que pediu para que o seu nome não seja citado, pelo menos até que tenha um estudo concluído sobre a viabilidade desse pedido de impeachment, mas, em princípio, o Bolsonaro violou leis, e é isso que eu quero discutir hoje com você, que está aqui nessa manhã de domingo, tratando de política logo cedo. E antes de falar desse assunto propriamente dito, eu quero falar sobre alguns comentários que eu li durante a espera do início da transmissão. Como vocês sabem, todos os dias eu entro um pouco antes, cerca de 40 minutos, 30 minutos antes do início da transmissão, e vou conversando, batendo um papo com o pessoal que fica esperando, tal, para o início da transmissão. E algumas pessoas têm bastante comentário aí, mas tem alguns que sempre me marcam, e eu queria fazer uma recomendação, uma sugestão às pessoas. Não vai ajudar em nada o país e a nós mesmos se nós dissermos que não adianta tomar providências, denunciar e pedir às pessoas que reajam àquilo que está acontecendo no nosso país, sobretudo quando o presidente da República comete crimes. E o presidente da República, ele cometeu o que foi um crime nessa reunião. Eu acredito que ele já cometeu outros crimes, porém, os outros crimes que ele cometeu, de responsabilidade, que poderiam gerar impeachment, não dispõem de uma prova tão clara, tão inegável, quanto a que tem esse crime específico de responsabilidade. E isso quem está dizendo, pessoal, não é Eduardo Guimarães. Ou melhor, eu estou dizendo para vocês, mas eu estou transmitindo uma opinião jurídica muito avalizada, muito profissional, e de alguém, inclusive, que vê as coisas também pelo prisma da realidade, do que é possível fazer. Ora, vamos lá. Muitas pessoas dizem, não adianta, porque nada acontece, ele cometeu vários crimes. Porém, esse tem o batom na cueca. Tá? Esse crime que ele cometeu tem o batom na cueca. Por quê? Porque foi gravado em imagem e em áudio. Está lá, para quem quiser ver. Eu já vou falar sobre esse crime, porque eu tenho até os artigos da lei e da Constituição também, porque são vários pontos, segundo me foi explicado, são vários pontos nos quais Bolsonaro delinquiu como presidente da República. Isso é uma coisa muito séria, tá? Não é brincadeira, não é dizer, não vai acontecer nada, não é assim, porque também, a partir do momento que o Bolsonaro comete esse crime e o legislativo se omite, existe até a possibilidade de recurso ao Supremo Tribunal Federal.
Então, todas as autoridades que se omitirem nesse caso, porque existe uma ordem de um presidente da República para que um crime seja cometido, e esse presidente ele foi gravado dando essa ordem. É muito engraçado, eu quero começar falando para vocês o seguinte, tem uma matéria no Estadão, vocês sabem que o Bolsonaro ele veio a público falar sobre essa derrapada que ele deu, que com certeza o deixou preocupado e por isso ele achou que devia vir comentar. E não só ele, tem gente do lado dele que veio a público comentar porque percebeu a gravidade do que está acontecendo. Tem muita gente que não percebeu. Inclusive tem um deputado, o Márcio Gerri, do PCdoB, que ele propôs uma investigação do Bolsonaro e tal. Eu acho que até ele não percebeu direito o que foi que o Bolsonaro fez. Mas vamos lá, o Bolsonaro veio a público dizer que governadores do Nordeste têm ideologia e tentam manipular eleitores. Matéria do Estadão. Aí ele diz o seguinte: na sexta-feira, durante uma conversa informal com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, o presidente afirmou que daqueles governadores de Paraíba, o pior é o do Maranhão. Tem que ter nada com esse cara. Então, quando na verdade, o que ele disse é não tem que dar nada para esse cara. Tá? Essa frase está errada no Estadão, eu ouvi claramente, e muita gente ouviu claramente, e, evidentemente, o Bolsonaro vem e diz que os governadores do Nordeste têm ideologia e tentam manipular os eleitores da região por meio da desinformação. Ou seja, quem disse isso foi alguém que não tem ideologia e que não tenta manipular os seus eleitores com fake news, como, por exemplo, ele fez com a Miriam Leitão, acusando-a de querer participar da guerrilha e ignorando que a própria ditadura militar, nada a favor de Miriam Leitão, viu? Ela ajudou muito o Brasil a chegar onde chegou. Porém, que ela lutou contra a ditadura, lutou, isso é verdade, eu não posso negar, um fato histórico. E ela lutou contra a ditadura, pessoal, e grávida, foi presa grávida, foi ser viciada grávida, como era costume daquele regime de monstros, de psicopatas, e o que acontece é o seguinte, é que Miriam Leitão, ele acusou a Miriam Leitão de ter tentado lutar na guerrilha, que tinha intenções de lutar na guerrilha, e a Miriam Leitão foi absolvida pelos militares. Veja só, então, ele não diz fake news, o Bolsonaro, ele não tenta manipular os seus eleitores com notícias falsas, mas tudo bem, isso aí a gente já sabe que é o Bolsonaro, não vou perder tempo com isso, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, ele sabe a gravidade do que ele fez, e aí ele veio a público para tentar desdizer, ele não comentou, por exemplo, a frase, porque ele dá a declaração, mas ele não se submete à imprensa. E se a imprensa for para cima dele e perguntar, peraí, mas o senhor chamou os governadores do Nordeste de governadores de Paraíba? O que significa isso? O que é um governador de Paraíba? Porque o senhor falou governadores. Se ele tivesse dito o governador da Paraíba, ok, ele está se referindo ao governador da Paraíba. Quando ele fala de governadores de Paraíba, ora, Paraíba tem um governador só. Concordam comigo? A Paraíba tem um governador só. Então, governadores, no plural, de Paraíba, ele está dizendo que todos os povos que os governadores das regiões Norte e Nordeste têm são paraíbas. Por quê? No Rio de Janeiro, como todos sabemos, os nordestinos são discriminados sendo chamados de paraíbas. Em São Paulo,
os governadores, ou os nordestinos, são chamados de baianos, tá? São práticas do Sudeste, Rio e São Paulo, eixo Rio-São Paulo, que são práticas imorais das elites, dos mais abastados, da elite branca e rica do Sudeste, contra o povo nordestino. Ponto. Então, esse crime, eu já vou... Isso já começa aí, isso é um crime, tá? Antes de começar a falar disso, agora eu quero pedir um favor a você que acompanha o blog da Cidadania, pedindo a você que se acompanha, se assiste às lives ou está chegando agora, inscreva-se no canal e curta o vídeo, compartilhe o vídeo para que todos saibam desses dados que eu estou informando. Eu peço também que, se for possível, a você torne-se membro do canal, e isso é um apoio que você dá, é um gesto político. E mais uma coisa, se você quiser o seu comentário destacado no chat da live, você nos dá um superchat, e aí seu comentário ele aparece em destaque. E também você nos ajuda a enfrentar essa luta. Muito bem, dito isso, então, eu quero dizer que ao chamar os governadores de Paraíba, o Bolsonaro, ele quebra o decoro e ele viola aqui o artigo 37 da Constituição Federal. Então, vamos lá. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, da impessoalidade e da moralidade. Então, na verdade, perdão, não é esse, eu me confundi. Esse artigo 37, ele se refere da Constituição, ele se refere à agressão do Bolsonaro ao Flávio Dino, dizendo que, por conta do que disse o Flávio Dino, por conta da posição política do Flávio Dino, governador do Maranhão, do PCdoB, meu amigo, inclusive, eu sou amigo do governador Flávio Dino, nós somos do mesmo partido, eu sou filiado ao PCdoB, então o governador Flávio Dino, o Bolsonaro, ele propõe a discriminação do Maranhão por conta de o governador do Maranhão ser Flávio Dino, alguém que se opõe a ele. A questão da quebra de decoro do Bolsonaro já é outro ponto. Nós estamos falando da Lei 1079, de 10 de abril de 1950. Então, são 2 artigos dessa lei de 1950, que é uma lei sobre crimes de responsabilidade cometidos por ministros de Estado, por governadores e pelo presidente da República. Então, o primeiro artigo que o Bolsonaro violou foi o artigo 6º, que diz: são crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos poderes legislativo e judiciário e dos poderes constitucionais dos estados, e aí ele elenca 8 itens. O item 7 é praticar contra os poderes estaduais ou municipais ato definido como crime nesse artigo. Então, por exemplo, no item 1 deste artigo, tentar dissolver o Congresso Nacional, impedir a reunião ou tentar impedir, por qualquer modo, o funcionamento de qualquer uma de suas câmaras. O que acontece? O artigo 7, ele diz: praticar contra os poderes estaduais ou municipais ato definido como crime nesse artigo. Então, o que é praticado, o que o artigo 6 ele considera crime? Praticar contra uma das câmaras do Congresso, a Câmara Alta e a Câmara do Povo, né? A Câmara dos Deputados é a Câmara que representa o povo, e a Câmara Alta é o Senado, que é a Câmara revisora do Congresso.
Você não pode cometer esse crime de atrapalhar o funcionamento, por exemplo, dos estados e municípios, tá? Então, isso é um crime que uma autoridade, uma instância, por exemplo, o governador que discrimina um prefeito, ele está cometendo esse crime. E o item 8 desse artigo 6º da Lei 10.079, de 1950, o item 8 é intervir em negócios peculiares aos estados e municípios com desobediência às normas constitucionais. Então, ele está intervindo quando ele ele ordena ao seu ministro que não dê verbas para o Maranhão. Por quê? Ele não está tirando verba do Flávio Dino. Ele não está tirando verba do Flávio Dino, qualquer tipo de cooperação. Quando ele diz não tem que dar nada para esse cara, ele diz isso para o seu subordinado, o Onyx Lorenzoni, que é ministro-chefe da Casa Civil. Ele está dando uma ordem para que não seja dado nenhum tipo de cooperação com o governador do Maranhão. Quem é que ele está discriminando? O Maranhão. E ele, ao discriminar o Maranhão, ele está discriminando milhões de maranhenses. Isso é um crime, é um crime escandaloso. Tem um sujeito que entrou aí durante o chat, antes da gente começar, seus petralhas, comunistas, não sei o quê, estão fazendo drama. Como drama? Esse sujeito é louco. Se ele morasse no Maranhão, por exemplo, e fosse a favor do Bolsonaro, com certeza tem eleitor do Maranhão que votou no Bolsonaro. Esse eleitor do Maranhão que votou no Bolsonaro, ele está sendo discriminado pelo Bolsonaro. E está reclamando de quem... E deve ter muito maranhense que votou no Bolsonaro e que está reclamando quando alguém critica o Bolsonaro por dizer que vai discriminar o estado dele. Então, o cara vai ser prejudicado, porque vai faltar verba, por exemplo, às vezes o cara até é uma pessoa do povo, simples, que precisa do serviço público de saúde, precisa da educação pública, precisa de escola pública, precisa de hospital público, e mesmo que não seja pobre, ele precisa de segurança pública. Se você tira verbas do Maranhão, você tira verba de segurança pública, e aí ele, mesmo tendo votado no Bolsonaro, mesmo odiando o PT, ele vai chegar num semáforo e vai tomar um tiro na fuça, tá certo? Porque tiraram dinheiro da segurança pública do Maranhão. Veja o absurdo da mentalidade dessa gente. Mas tem mais. O Bolsonaro também violou o artigo 9, dos crimes contra a probidade na administração. São crimes de responsabilidade contra a probidade na administração. Item 7. Proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. Isso Bolsonaro comete quando ele chama todos os nordestinos de Paraíba. O decoro, a vergonha na cara. Ele comete um ato de racismo. E isso é uma quebra de decoro, porque você chamar todos os nordestinos e os nortistas, eu suponho também, as pessoas da parte superior do mapa do Brasil, onde o Brasil começou, inclusive, porque o Brasil começou no Nordeste, não é? Essas pessoas que estão sendo discriminadas por racismo. Isso está sendo uma discriminação pela etnia, não é? Porque a gente sabe que existem mais pessoas afrodescendentes, negras, no norte e no nordeste do país. A cultura nordestina está sendo, porque o racismo ele também influi, ele também decorre quando você toma esse tipo de atitude contra a cultura de um povo, né? Então isso é um crime de responsabilidade por quebra de decoro e dá impeachment. Então, existe a prova disso. A prova disso, não tem que investigar nada. Erra o deputado que propôs a emenda. Não erra porque tem um processo legal, tal. Eu não estou criticando o deputado, mas eu acho que a declaração dele poderia ter sido mais abrangente para as pessoas entenderem melhor. Ele pede investigação
tudo bem, tem que investigar, porque tem um processo legal que vai pela investigação, o resultado da investigação, tudo isso é perfeito. Mas precisa enfatizar, nesse caso, pessoal, precisa enfatizar que não tem dúvida. Entende? Na verdade, não tem nada para investigar. Você tem um vídeo do presidente da República dando uma ordem para o seu auxiliar direto, dizendo a ele que discrimine, não dá nada para esse cara, significa não dar nenhum tipo de colaboração com o governo que ele representa. E ele, ao representar um governo, ele representa todo o povo do Maranhão. Os que votaram e os que não votaram no Bolsonaro. Isso tem que ficar claro. Por conta disso, o Bolsonaro veio com esse blá, 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 e não explicou a declaração sobre governador de Paraíba, não explicou a declaração sobre não dar nada para esse cara. Pelo contrário, ele vai e acusa quem critica essa barbaridade de ter ideologia, que ele não tem ideologia. Esse é o mais ridículo, é o mais repugnante, é o mais revoltante, né? Mas não é só isso, nós temos mais. Por incrível que pareça, nós temos mais. O ministro Sérgio Moro, ele veio a público, sabe lá de onde ele está nesse momento, comentar os crimes que o Bolsonaro cometeu. Então, diz o Sérgio Moro pelo Twitter, né, que isso virou uma coisa horrorosa agora, essas autoridades ficarem se pronunciando pelo Twitter. Essas autoridades têm muita responsabilidade para ficar dando declaração desse jeito, informal, como se fosse um garoto de colégio pelo Twitter. Isso não pode ser assim. Eu me oponho completamente a isso, seja para quem for. Autoridade, eu acho que tem que se manifestar nos foros adequados, tá? Pode falar com o eleitor, dizer coisas positivas, não comprar arenga política, esse tipo de coisa. Isso, para mim, é quebra de decoro também, tá? Vamos lá, o Sérgio Moro diz assim: um testemunho. Em janeiro, na crise de segurança do Ceará, o presidente Jair Bolsonaro, primeira semana de governo, não hesitou em autorizar o envio da Força Nacional e da Força de Intervenção Penitenciária e em disponibilizar vagas em presídios federais para as lideranças criminosas. Resultado: em conjunto com o governo estadual, mesmo sendo governador do PT, a crise foi controlada em semanas. Nada mais do que a obrigação, mas ilustra que o Nordeste tem sido tratado sem preconceito pelo governo federal. Afirmações diferentes não resistem aos fatos. Os fatos. Então, dizer que ele discrimina o Nordeste não resiste ao fato de que ele, lá atrás, tomou uma medida de enviar uma força de segurança como obrigação dele, que ele não poderia deixar de cumprir, sob pena de outro crime de responsabilidade. Então, o fato que ele fez lá atrás, deu a ordem lá atrás para a Força de Segurança, se Força Nacional e da Força de Intervenção Penitenciária, em tomar a atitude contra a rebelião que estava havendo no Ceará, isso anula o fato de agora, isso anula a ordem que ele deu para discriminar. Como não resistem aos fatos? Quais são os fatos? Os fatos são que há um vídeo com áudio e tudo muito claro, com hora e local determinado, no qual, nesse vídeo, o Bolsonaro dá ordem para discriminar o Maranhão. Ou é mentira? Então eu ponho esse vídeo para esse indivíduo que se diz ministro da Justiça, porque ele não é ministro da Justiça, na minha opinião. Ele disse uma vez que eu não era jornalista. Eu digo que ele não é ministro da Justiça. Tá? Ele não é ministro da Justiça. Porque o ministro da Justiça não pode dizer uma coisa dessa. Quais são os fatos? Os fatos são que o Bolsonaro deu uma ordem direta a um auxiliar para discriminar o povo do Maranhão. Isso está gravado, senhor Sérgio Moro. Então, é isso, sabe? A gente perde a paciência com esse tipo de atitude,
sabe? Sinceramente, eu perco a paciência com esse tipo de atitude, porque é uma vergonha. É uma vergonha. O sujeito vem falar que não resiste aos fatos. Quais são os fatos? Os fatos são pura e simplesmente esses. Há um vídeo mostrando o presidente da República cometer um crime. Eu já dei os artigos da lei sobre crimes de responsabilidade e o artigo da Constituição em que diz que um presidente da República não pode discriminar um Estado por questões pessoais com o gestor desse Estado. Tá? Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Eu acho que a gente tem que tomar uma atitude, a gente não pode, pessoal, de maneira alguma, ficar nessa coisa aí de dizer que não adianta lutar, não adianta reagir contra tudo isso que estão fazendo, simplesmente por uma razão, gente, simplesmente por uma razão. A gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que reagir. Se a gente não reage, as coisas vão continuar do jeito que estão. Então, eu tenho intenção de tentar, através da forma que me for possível, fazer com que seja feito um pedido de impeachment à Câmara dos Deputados. Eu vou procurar juristas, vou procurar pessoas que queiram patrocinar essa causa. Eu sozinho, eu não tenho como fazer. Eu sei que não vão faltar pessoas juristas e pessoas habilitadas para compor esse pedido de impeachment e que ele fique lá. Ele vai ficar lá, vai ficar na fila. O impeachment da Dilma Rousseff, é bom que todos se lembrem do seguinte: o impeachment da Dilma Rousseff, ele ficou lá, ele foi protocolado lá, e havia vários pedidos de impeachment, e o Eduardo Cunha foi lá e escolheu um, na hora que ele achou adequada. E eu digo para você o seguinte: o Bolsonaro, ele está prejudicando o povo brasileiro de uma forma muito rápida e muito intensa. Ele, por N razões, parece que não enxerga, ou se enxerga, ele tem algum plano de impedir que o povo exerça o seu direito de mandá-lo passear. Mas o pedido de impeachment está lá, e conforme a popularidade do Bolsonaro for caindo, como vem caindo, vamos dizer, como vem caindo, conforme for caindo, vocês podem ter certeza de que, no momento certo, o presidente da Câmara pode pautar essa votação. E se a popularidade dele cair muito, a probabilidade de um pedido de impeachment vingar é muito grande. Então, tem que ser feito esse pedido de impeachment e protocolado na Câmara dos Deputados. E deixa lá, porque uma hora este país vai tomar uma atitude contra essas barbaridades. O que a gente não pode mais, gente, é permitir que as coisas continuem desse jeito. A gente permitir que esse homem continue cometendo crime atrás de crime e nós, passivamente, não, mas não adianta fazer nada, o Congresso não vai fazer nada, o STF não vai fazer nada. Então vamos fazer o quê? Vamos nos matar? A gente tem que tomar uma atitude. Deixa lá, nossa obrigação nós vamos fazer. Quando a popularidade dele despencar, nenhum deputado, nenhum senador, nenhum ministro do STF, nenhuma autoridade vai passar a mão na cabeça do Bolsonaro se o povo estiver contra ele. E isso vai acontecer, já está acontecendo, a popularidade dele já caiu muito, mas ainda tem. Só que o núcleo duro dessa gente que fica na internet, que entra em chats aí para exaltar o Bolsonaro, isso, com o tempo, ele vai ter que depender cada vez mais de robôs, de comprar gente para fazer isso.
E isso é identificável. E isso pode ser outro crime de responsabilidade. Tem muita gente que entra nos chats aí, esses caras que entram com frases nada a ver, que não tem nada a ver com o assunto. Você está lá falando do pedido de impeachment, entra um cara, Bolsomito 2022. Isso não é uma pessoa, isso é um robô. São programas de computador que entram nesses chats e colocam frases de apologia a Bolsonaro, independentemente, você pode estar falando de qualquer coisa, tá? Eles identificam críticas a Bolsonaro, esses programas, e colocam perfis Bolsomito, viva o Bolsomito, chora petralha, não sei o que, são frases preparadas. Então, isso cedo ou tarde vai ser desmascarado e as pesquisas vão mostrar. E mais, ano que vem nós temos eleição municipal e eu acho que o Bolsonaro a perda de popularidade, de apoio dele, vai transparecer das urnas. O partido dele e os partidos aliados a ele, eu acho que vão perder muito na eleição do ano que vem. Tá? Agora, o que a gente não pode fazer, a única coisa que a gente não pode fazer, pessoal, é desistir, é não fazer nada. Não, isso não adianta, não, aquilo não adianta. Se a gente fizer isso, a gente vai estar sendo cúmplice do Bolsonaro. Então, a gente tem que lutar pela democracia. Meu dever, é vosso dever, tá? E por isso eu estou aqui. Por isso eu peço a você, para terminar essa live, que compartilhe a transmissão, tá? Curta o seu comentário, deixe seu comentário. E quem puder, por favor, torne-se membro do canal. Você vai ajudar a gente a denunciar e a continuar lutando, porque esse país precisa de democracia, porque do jeito que está indo, nós vamos instalar uma guerra civil nesse país. Pessoal, eu agradeço muitíssimo a atenção e eu quero deixar o meu abraço para todo mundo e muito grato. Eu estou vendo que tem superchat, tem muito apoio aqui, eu agradeço e vamos para cima essa gente. Grande abraço para vocês.